Olá, alunos, bem-vindos à unidade 2. Vamos tratar, nessa unidade 2, estatística descritiva, ou, basicamente, como estamos descrevendo os dados. A descrição dos dados nós vamos entender como medidas de tendência central ou dispersão. Quando falamos de medida de tendência central, queremos localizar os valores mais centralizados, os valores de posição mais centrais dentro da distribuição dos dados. Então, quando a gente observa um trabalho que coloca lá que a média de idade de uma determinada população que apresenta doenças cardíacas, sei lá, 50,9 anos, nós sabemos que o valor médio seria esse. Mas existe uma dispersão. Então, existem pessoas que apresentam essa doença com uma idade maior e outras com idade menor. Então, aí nós vamos começando a entender a distribuição dos dados, como funciona, tá bom? Então, quando a gente tem um banco de dados, várias informações que nós coletamos ou algumas informações que nós coletamos de uma determinada amostra ou população, que nós começamos a descrevê-los, nós vamos procurar nessa descrição a tendência central dessas variáveis e a sua dispersão. Das variáveis ou das medidas de tendência central, as principais, que nós chamamos de medida de posição, é a média, a mediana e a moda. Mais comum, sem dúvida, é a média. A média aritmétrica é a soma de todas as variáveis dividido pelo seu número. Então, temos uma média. A mediana, se nós ordenarmos todas essas variáveis do menor para o maior, é a medida central. Tudo bem? E a moda seria aquele valor ou aqueles valores que mais se apresentam, mais se repetem naquele conjunto de variáveis. Tudo bem? Então, a moda, ela já nos deixa uma ideia de que moda, o que é a moda? O que todo mundo está usando? Tudo bem? Então, dentro de uma medida de posição, é aquela variável, aquele número, aquele valor que mais se repete, tá? E, sem dúvida, a média é a medida de posição mais comum no nosso meio acadêmico. Por outro lado, o que é a variabilidade de dispersão? É os valores que estão dispersos em relação a uma determinada curva. Então, se nós tivéssemos uma curva normal, esse valor central seria a nossa média. Mas poderíamos também saber que a mediana não está muito longe disso aqui, tá bom? Desde que a curva seja simétrica ou normal. Então, nós temos uma distribuição central. Imagine uma tenda de um circo. Tudo bem? Onde está o pilar principal é a nossa média, a distribuição do peso, de um lado para o outro. Mas sabemos que tem variáveis para cá e variáveis para lá. Ou seja, se fosse, por exemplo, faixa etária, saberíamos que teríamos faixa etária menor aqui, uma média e variáveis com idades maiores para o lado de cá. Tá bom? Então, isso é uma distribuição normal. Então, nós temos agora de tentar entender qual que é a dispersão. Dentro de uma curva normal, nós sabemos que todos os valores estão dentro desse conjunto de dados, mas que esse central é onde mais está se repetindo os valores, tá bom? Quando nós falamos em dispersão, nós vamos falar em o que chama de desvio padrão, amplitude ou variância. No primeiro caso, tratando sobre amplitude, nós temos a amplitude de todas as variáveis, qual que é o menor e qual que é o maior valor. Se nós diminuirmos o menor do maior, nós temos a amplitude das variáveis. Tá bem? Quanto está se distribuindo isso em relação à amplitude. Embora seja uma medida de dispersão existente na literatura, nós utilizamos de pouco. O que é mais comum dentro de um trabalho é colocar qual que é o valor mínimo e qual que é o máximo. Então, qual que é a idade mínima dessa população, dessa amostra? Qual que é a idade máxima? Tá bem? Lembrando que quanto mais longe uma variável estiver da outra, essa curva vai ser ou mais achatada ou mal distribuída. Tudo bem? Por outro lado, a variância é a média dos quadrados dos desvios das observações. Então, eu tenho lá a média de idade 58 anos. Então, uma das variáveis tem 50 anos. 50 menos 58, eu tenho uma variância de 8. Então, isso é a média dos quadrados. Então, tem que elevar esse 8 ao quadrado e, na verdade, isso vai ter que ser feito com todas as variáveis em relação à média. Então,
Variável menos a média elevado ao quadrado. Variável menos a média elevado ao quadrado. Mas se eu tenho uma distribuição de dados, para esse lado vai ser positivo e para esse vai ser negativo. Então, teoricamente, a variância, se ela não for elevada ao quadrado, ela fica zero o valor. Tudo bem? Um uso que não é muito frequente da variância é porque o resultado final ele não tem o mesmo valor da unidade de medida da variável. Se é em anos, por exemplo, não vai ser em anos, é um valor arbitrário. Tudo bem? E daí passa-se a utilizar o desvio padrão, mas o desvio padrão ele só é utilizado se eu tenho que calcular a variância. Lembrando que esses cálculos todos que nós estamos falando aqui vão ser feitos pelo Excel. Tudo bem? Já o desvio padrão mostra que cada valor de variância para nós, ele na verdade é a raiz quadrada da variância. Então encontramos a variância, obtemos a raiz quadrada dela, temos o valor de desvio padrão. Dentro dessa curva que eu estou tentando explicar para vocês, ela é dividida em desvios padrões. Tá bem? Então eu tenho o valor médio e tenho o primeiro desvio padrão que seria 34,13% da esquerda e 34,13% para a direita. Então, o primeiro desvio padrão. Significa que entre a média e um desvio padrão, eu tenho 68,26% da minha amostra. Tudo bem? Então, eu tenho lá, por exemplo, com 58 anos, seria a possibilidade maior do sujeito vir a desenvolver uma determinada doença. Mas 58 anos é o valor médio. Qual que é a dispersão? A dispersão seria 10 anos. Menos, 5 anos. Então eu sei que 58 mais 5, 63. 58 menos 5, 53. Então de 53 a 63, nós sabemos que aqui dentro desse intervalo nós temos 68,26% da população. O restante está ou para cima ou para baixo dessa dispersão dos dados. Então, quando a gente observa algum trabalho que tem lá média mais ou menos um valor, que é o desvio padrão, nós sabemos que nesse desvio padrão 68% da população está inserida, para cima ou para baixo. Tudo bem? Sem dúvida nenhuma, nos trabalhos que nós vamos utilizar, nós vamos sempre recorrer à média e desvio padrão. O interessante a destacar aqui é o seguinte: se algum dia vocês lerem algum trabalho que não tem a média e desvio padrão, mas tem a mediana e o intervalo interquartil, é porque aqueles dados não apresentam normalidade na distribuição. Então, certamente, quem escreveu aquele trabalho, quem está analisando ele, recorreu a uma estatística não paramétrica para fazer análise daqueles grupos ou daquelas variáveis, a comparação entre elas. Tá? Só destacando. Eu não coloquei isso para tentar não confundi-los, mas os dados estatísticos, quando a gente utiliza a estatística descritiva, elas também têm que levar em consideração se a variável quantitativa ela apresenta distribuição normal. Se a distribuição é normal, média e padrão é a melhor estatística tanto de posição, nesse caso estatística descritiva, ou de dispersão. Agora, quando esses dados numéricos não apresentam uma distribuição normal, possivelmente o pesquisador vai utilizar ou a mediana, nesse caso a mediana e o intervalo interquartil. Tudo bem? Essa unidade 2, nós vamos apresentar agora alguns dados no computador, mostrando diretamente para vocês na tela como se faz a média, mediana, moda, a amplitude, a variância e o desvio padrão. Tudo bem? Vamos lá? Então, na unidade 2, vocês vão abrir esse link. Esse link vai nos remeter a uma aula que nós colocamos no PowerPoint. Então, aqui tem algumas questões do organograma da estatística descritiva. Continua essa apresentação dos resultados, na verdade, usando tabelas e gráficos. E aqui, só para resumir rapidamente, o que é um desvio padrão. Então, eu tenho aqui uma distribuição normal de dados. E um desvio padrão significa que 68,26% da população estão nessa distribuição aqui. Aí 2 desvios, 3 desvios, 4 desvios padrões, assim sucessivamente. Tudo bem? Aqui eu mostrei para vocês a estatística descritiva. Então, como que é feita a média, a variância e o desvio padrão.
Então, a média e desvio padrão são os recursos mais utilizados na estatística descritiva, desde que apresente distribuição normal. Como fazemos os cálculos dessas medidas no Excel? Aqui vocês vão observar que tem um grupo de dados aqui, massa, altura, IMC, percentual de gordura. Como que eu chego a obter a média? Então, eu coloco sempre o sinal de igual, escrevo média e entre os parênteses eu deixo o cursor. Na sequência, seleciono os dados e esses valores vão ser traduzidos para mim no valor de média. Então, aqui eu selecionei os dados e o resultado final, a média aqui da massa corporal. Na sequência, mediana, igual, escrevo med, entre parênteses, deixo o cursor, seleciono as informações e dou Enter. E nesse caso eu tenho o valor de mediana. Como seria as medidas, desculpa, ainda a medida de moda. Então eu escrevo entre igual, coloco igual, modo, entre parênteses, selecionamos as variáveis e Enter, e temos nesse caso qual que seria a moda desse conjunto de dados. E as medidas de variabilidade ou dispersão? Podemos calcular também usando o Excel, usando o mesmo grupo de dados como exemplo. Colocamos a dispersão do valor máximo, que é igual máximo com acento, se o teu Excel ele estiver em português. Entre parênteses deixamos o cursor, selecionamos a informação e damos Enter. Para valor mínimo, a mesma técnica. Colocamos igual, min, entre parênteses o cursor, selecionamos os dados e Enter. A medida de variabilidade, nós temos igual vara, entre parênteses as variáveis que estão nesse conjunto de dados, e valor, e apertamos Enter. E desvio PAD é igual desv PAD, ponto A, vão encontrar outros valores, mas o A já está ok, entre parênteses o conjunto de dados, e pressionamos Enter. Se agora queremos obter todos os valores, então temos a média, mediana, mínimo, máximo, não coloquei a moda aqui, mas também poderia ter a moda, a variância e o desvio padrão desse conjunto de dados. Bom, não precisamos repetir isso para as outras variáveis. Se nós clicarmos, colocarmos o cursor bem embaixo e arrastarmos essa coluna, ele automaticamente faz a análise ou faz os valores restantes para todas as variáveis. Procure depois, na sequência, se vocês quiserem, diminuir a quantidade de valor de zero, colocar esses valores centralizados, negrito, e arrumar do jeito que vocês acharem mais adequado aqui a planilha para apresentação dos dados. Então, teria a média da massa corporal, desvio padrão 17,8. Então, nós temos aqui uma variação grande, um desvio bastante grande do valor de peso. A altura, nós temos 68% da população que tem mais ou menos ao valor médio, relacionado ao desvio padrão. O valor mínimo aqui de altura foi 1,41 e o máximo 1,81. Para IMC, 22 kg por metro quadrado é a média, com uma variação de 5,2. E assim, análise para as outras variáveis também. Então, o importante aqui para vocês é identificar, nesse caso, as questões relacionadas à distribuição das variáveis. Ou, nesse caso, repetindo, seria a descrição, a apresentação dos dados, a estatística descritiva. Tudo bem? Bom, depois da exposição que nós fizemos, eu espero que vocês tenham entendido essa unidade, a unidade 2, estatística descritiva. Basicamente, ela é relativamente fácil, então nós entendemos medida de posição e medida de dispersão. Extremamente importante para você fazer a apresentação das suas informações e qualquer leitor possa entender e compreender como está a sua população e as informações nela contidas. Tudo bem? Então, eu espero qualquer informação, qualquer dúvida no Tira Dúvidas, no Fórum Tira Dúvidas ou mesmo com os tutores. Muito obrigado.